Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa de entrevista com gestores de fundos imobiliários aqui no TC. E como eu sempre enfatizo, aqui agora é o seu porto seguro para investimento em renda passiva. Você que tem foco em investimentos com fundos imobiliários, que você deseja renda mensal recorrente, aqui você vai encontrar tudo aquilo que você precisa para montar uma boa carteira e usufruir de sua renda. Ou também acumular, né? Dependendo aí da parte do momento que você está, usufruto ou acumulação com renda passiva, você vai conseguir aqui conosco. Bom, comigo, Arthur Losnak, nosso head de FIIs. Bom, obrigado, Felipe. Obrigado, Rafael, pela presença também. É sempre bom a gente conversar, né, interagir com os gestores para saber realmente, né, acho que o nosso dinheiro suado, né, vai realmente para o time de gestão. É muito importante a gente saber, né, qual que é a cabeça do gestor, o que ele está pensando, para a gente ver realmente se a gente continuar concordando ou não, né, com a tese do time de gestão. Então, muito obrigado, Rafael, por ter vindo aqui com a gente hoje para conversar. O Rafael está tocando o BRCR11, acho que um dos fundos imobiliários mais importantes de logística que a gente tem hoje no mercado. E, bom, vamos lá então. Rafael, se puder comentar um pouco assim, acho, do seu histórico, né, também só que da Bresco, né, da onde que, assim, como que surgiu, né, a ideia da Bresco, e também acho que tem uma peculiaridade, né, que vocês realmente têm um fundo, né, de desenvolvimento e um fundo de renda, né. Perfeito. Bom, primeiramente, obrigado, Felipe e Arthur, aí, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e falar aí para o público de vocês, explicar um pouco mais do que a gente faz no nosso setor e do nosso fundo. A Bresco é uma gestora de investimento imobiliário focada no segmento logístico. Atualmente o segmento logístico está bastante em evidência, mas a nossa equipe já trabalha nesse setor dedicado a isso há mais de 15 anos, na verdade. É uma equipe que já trabalha junto um período muito longo, acho que não tem nenhuma outra equipe no mercado que tem esse histórico de trabalhar em conjunto, sempre fazendo propriedades de alto nível, alta qualidade, produtos institucionais e, obviamente, atraindo clientes de altíssimo nível, né, muito importante aí para a visão e perfil de crédito da carteira. Então, esse sempre foi o nosso histórico. A Bresco, na verdade, começou com alguns investidores, alguns grupos de empresários brasileiros, e ao longo do tempo a gente foi crescendo e vendo a necessidade de se tornar um pouco mais robusta nessa estrutura de capital, por conta do cenário promissor que a gente tem visto aí para o nosso segmento. Em 2018, nós trouxemos um investidor estrangeiro para a base acionária aí dos nossos fundos, que é a Jaguar. E em 2019, a Jaguar trouxe também investidores de fora, através de veículos administrados por eles. E no final de 2019, a gente começou realmente aí a abrir a plataforma para o público em geral, para o varejo. E quando a gente foi analisar essa abertura, né, a gente achou importante segregar as atividades e os mandatos de investimento que a gente tinha anteriormente dentro de um fundo só. A gente vê isso no mundo inteiro. A classe de real estate é uma classe muito ampla, né? Uma classe de alternativos, e dentro de real estate existem vários aspectos diferentes e modalidades de investimentos diferentes, com perfis de riscos e retornos diferenciados. Então a gente achou que para o investidor poder entender melhor onde está investindo, entender o risco do produto, a gente precisaria separar a nossa carteira e o nosso mandato em dois mandatos específicos. O primeiro mandato, um mandato de desenvolvimento, onde a gente compra terrenos, faz todo o processo de aprovação de um terreno, depois faz o projeto do nosso galpão, aprova também isso e faz a construção do galpão, e aí depois disso vai buscar inquilinos para ocuparem o galpão e fazer o produto realmente gerar renda, né? E isso tem uma série de riscos implícitos aí, que, né, timing de mercado, uma série de fatores super relevantes, e a gente acha que o investidor, pessoa física, ainda não está acostumado a entender esse tipo de risco. Então esse é um dos nossos braços, é o braço de desenvolvimento. E o outro braço, que é uma atividade mais fácil para o investidor geral entender, é a atividade de renda, né? Uma vez que o galpão está construído, alugado, gerando renda, ele tem uma estabilidade muito boa, é um ativo muito resiliente, né? O tipo de imóvel que a gente faz. E aí existe sim um apetite grande de investidores para entrar nesse tipo de produto, né? Um produto bem mais estável, resiliente, que tem uma previsibilidade boa e focado na renda. Então aí que a gente fez o fundo de renda, que é o Bresco Logística, e para abrir ao mercado a nossa plataforma, a gente começou com esse fundo. Então em 2019, final de 2019, a gente fez a abertura desse fundo. Ele era originalmente 100% detido pelos nossos investidores originais, fizemos a abertura, ainda permanecemos com
os investidores originais com uma participação muito relevante no fundo, que é um diferencial também do nosso fundo no mercado. E no final do ano passado, em 2020, fizemos o primeiro follow-on, trazendo para a carteira um imóvel de altíssima qualidade, que nós havíamos desenvolvido no braço de desenvolvimento, um imóvel, um last mile em Salvador, ocupado pelo Mercado Livre. E aí pulverizamos ainda mais a nossa base. Hoje os investidores originais, que a gente chama, tem em torno de 35% da nossa base do Bresco Logística, e o restante está pulverizado em aproximadamente 45 mil cotistas. Bom, fazer uma pergunta que, como você bem mencionou, você começou com o fundo de desenvolvimento, né? Foi o primeiro veículo de vocês, depois veio o fundo de logística aberto ao público. E a gente sabe que o fundo de logística, ele compra do fundo de desenvolvimento. Sempre há ali alguma dúvida com relação a um eventual conflito de interesses. Queria que você falasse um pouco mais, explicasse essa relação entre o fundo de desenvolvimento e o fundo de logística. A gente também sabe que por regulamento vocês não têm a exclusividade de compra, vocês podem comprar de outros players de mercado, mas até o momento todas as compras foram feitas com relação aos ativos detidos ali pelo fundo de desenvolvimento. Que você entrasse um pouco mais nesse ponto para a gente, para sanar eventuais dúvidas. Acho que é um ótimo ponto, importante esclarecer para o público investidor geral. Na verdade, são mandatos completamente diferentes, fundos com características bem distintas, né, e não existe uma competição entre esses dois veículos. O que existe é que o nosso Bresco Logística, ele tem um mandato de comprar propriedades maduras, né, estabilizadas, gerando renda. A gente pode fazer isso de inúmeras formas, né? A gente pode comprar propriedades de terceiros no mercado, a gente olha bastante oportunidades de terceiros, mas a gente tem também esse benefício de poder olhar em primeira mão, na verdade, as propriedades que a própria Bresco desenvolve, né? E como a gente está focado no desenvolvimento também em propriedades de altíssima qualidade, a gente tem uma ótima oportunidade, né? Por ter esse braço de desenvolvimento, isso representa um diferencial do fundo logística, que a gente tem acesso a ativos que provavelmente, se não fosse de fundos geridos por nós, o Bresco Logística jamais conseguiria comprar, porque seriam ativos que iriam ter outro destino no mercado. Um outro ponto também que é importante, a gente vê que alguns fundos, quando atingem uma maturidade, um tamanho de PL, passam a fazer o próprio desenvolvimento, uma vez que esse desenvolvimento em si não vai afetar a distribuição. Hoje a gente vê o Bresco Logística com um tamanho bom de patrimônio líquido, o que em tese permitiria que ele também fizesse ali algum desenvolvimento. Há esse tipo de possibilidade ou não? Ótima pergunta. Então, a gente, como eu comentei, a gente pensou muito no momento que a gente resolveu segregar as nossas atividades em dois fundos com mandatos distintos, porque a gente realmente acredita que os riscos são diferenciados e muitas vezes, se você tem as operações, as duas modalidades num mesmo veículo, o investidor tem dificuldade de entender como precificar o que já está gerando renda, como precificar o que está em desenvolvimento e tem risco de desenvolvimento, e acaba gerando uma situação muito difícil para o investidor precificar. Quem acaba sendo prejudicado, no final das contas, é o próprio investidor. Então a gente fez questão de segregar muito bem os mandatos. O que a gente pode fazer, a gente já chegou a fazer até no nosso Bresco Logística, é que algumas das nossas propriedades que geram renda, né, são precificadas na renda, elas ainda representam oportunidades pequenas de expansão. A gente tinha no início o seu portfólio é expansível, né? Ele porque a gente tem nas propriedades, normalmente quando a gente faz uma propriedade da qualidade que a gente faz para um cliente grande, como é a nossa base de clientes, o cliente ele pensa sempre vários anos na frente. Então hoje ele tem uma demanda, mas ele quer que esse site atenda a ele pelos próximos muitos anos, né? Décadas. Então ele demanda muitas vezes um terreno adicional que no futuro, se ele quiser, ele pode vir a contratar a expansão do imóvel. Então essa é uma característica também, um diferencial da nossa carteira de renda, que muitos dos imóveis têm esse perfil e possibilidade de expansão. Mas aí representa, né, 10% da carteira, né, se fosse feito tudo de uma vez, a gente não faz isso tudo de uma vez, então é muito pontual, e aí a gente acha que é interessante, acaba agregando um pouco, e é diferente do risco de desenvolvimento, porque ali a gente já tem o imóvel aprovado, né, com o terreno, inclusive, sendo rentabilizado, e o inquilino já está lá. Né, diferente do desenvolvimento puro, que você tem todo um processo aprovatício, que é complexo, demorado, né? Você tem toda uma questão de construção muito relevante, né? Muito diferente de simplesmente uma expansão. Então toda a infraestrutura você tem que contratar num desenvolvimento, na expansão você não precisa, é só fazer a expansão do próprio galpão. Né? E a comercialização, que a gente não tem basicamente esse risco, a gente só faz a expansão quando já tem
de fato, o negócio contratado. E a gente vê muitos fundos hoje fazendo desenvolvimento com a famosa renda garantida, né, que no passado já foi, acho que, utilizada e todo mundo percebeu como é perigosa essa modalidade, mas infelizmente essa prática tem voltado aí no mercado. E acho que um ponto só para a gente também fechar nessa parte da expansão, assim, né, acho que as que os fundos já fez realmente foram, acho que, a taxas boas, né, cap rate bons, assim. Se puder comentar um pouco também como que funciona, assim, essa discussão com os fundos, assim, acho que o cara já pensa, né, vamos dizer assim, numa futura expansão, mas obviamente a taxa, né, é uma coisa que você vai ter que discutir com ele no futuro, né, então assim, o quanto vai ser investido, o quanto de aluguel adicional vai ter, então se você puder comentar um pouco para a gente, assim, acho que como funciona esse bate-bola, né, de você com o teu inquilino. Perfeito, né? Perfeito. Primeiro assim, acho que em muitos dos casos a gente não discute taxa. Nosso inquilino, ele busca imóveis e ele sabe quais são os valores de locação no mercado, de imóveis comparáveis e a gente normalmente está dentro do mercado. Então, a discussão é sempre em cima de valor de locação, reais por metro quadrado, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que também ajuda a gente a proporcionar yields bem diferenciados na expansão, é que, como eu falei, o terreno ele já está sendo remunerado pelo contrato existente. Então, quer dizer, se você imaginar que dentro de uma propriedade existe, né, antigamente você tinha aquele número de 20% é terreno, né, isso é muito variável, na verdade cada caso é uma situação, você já tem os 20% sendo remunerados, então o teu investimento marginal é 80% do que seria num caso do zero, e aí por conta disso o yield naturalmente ele é mais alto. Basicamente esse é o efeito que a gente Entendi, consegue por causa da base proporcionar. mais baixa. Você só tem que fazer um investimento no galpão, a infraestrutura já está montada, né, toda a parte de recepção, portaria, coisas que você precisa investir, são investimentos relevantes no desenvolvimento de um condomínio logístico, mas que na expansão você não tem que fazer. O investimento marginal realmente é muito mais focado na estrutura do galpão de armazenagem. E falando agora também nessa parte de desenvolvimento, né, de expansão de portfólio, vocês convocaram uma assembleia recentemente para fazer uma alteração de regulamento, permitindo aí a alavancagem do fundo. A gente viu que inicialmente o mercado reagiu um pouco mal. Logo após o fato relevante, a notícia, a gente viu que as cotas sofreram um pouco. Como que vocês enxergaram esse movimento do mercado? Se vocês viram como algo que tinha ali algum fundo de preocupação, ou foi realmente um movimento abrupto, que não fazia tanto sentido? E qual que é o plano agora de alavancagem? Eu sei que vocês não podem abrir muita coisa, não vão revelar a estratégia, mas dá um norte ali pra gente, como vocês pensam em fazer isso? Perfeito. Acho que a primeira coisa, assim, quando a gente foi trazer o nosso produto ao mercado, a gente tomou um cuidado enorme para não gerar confusão do que era o nosso produto. Uma das questões foi definir bem o mandato, falar que a gente não está a intenção de fazer desenvolvimento nesse produto. E uma das coisas que nos solicitaram na época é falar, olha, vocês têm perspectiva de fazer alguma coisa de alavancagem? A gente falou, não, a gente não vê, é o produto de renda, né? Se você depende, as estruturas de dívida que você tem hoje no mercado, na verdade, ou você compromete a renda no primeiro momento, ou você posterga o problema. Tem uma bomba no futuro. Assim. Né? Posterga o problema para um momento futuro, que é muito delicado. Então a gente não via essa perspectiva e os nossos assessores na época, na colocação do fundo, falaram, pô, então deixa claro que vocês não vão fazer dívida, porque isso vai dar uma tranquilidade para muitos investidores que ainda não conhecem o produto. Mas na verdade, a maioria dos fundos, acho que todos os fundos do mercado, no nosso segmento, tem a predisposição e a possibilidade de utilizar a alavancagem. E a gente recentemente começou a ver essa prática ser muito utilizada no mercado. E a gente simplesmente falou, pô, acho que a gente não tem que ter nenhuma handicap em relação a outros fundos do ponto de vista regulatório. Né? A gente precisa mudar e ter a possibilidade de utilizar, e a gente só vai usar se fizer sentido. Então, eu acho que na maioria dos casos que a gente vê acontecendo no mercado, são situações que a gente não se sente confortável em utilizar a alavancagem, mas pode ser que existam situações que façam sentido. Né? Por exemplo, hoje a gente está num momento de mercado muito mais desafiador para emissões, né? Mas a gente pode ter, eventualmente, expansões dentro do portfólio, alguma coisa que justifique fazer o investimento, e se a gente não tiver recursos, a alavancagem pode ser uma modalidade a ser perseguida temporariamente. Né? Então, mas a gente não acha que isso, de forma alguma, vai ser utilizado para comprometer a capacidade de renda do fundo. A gente acha que ou isso vai ser neutro, ou ele vai trazer algum valor relevante ao longo do tempo. E aí, até pensando um pouco nessa questão de alavancagem, emissão, novas aquisições,
Vocês não devem, imagino eu, que vocês vendo tudo que aconteceu no mercado, fazer uma emissão tão abaixo do valor patrimonial. Um bom ponto. Pensam em fazer essa emissão abaixo do VP ou novas aquisições agora seria mediante uma alavancagem? Qual seria o meio que vocês pensam aí em expandir o portfólio? Esse é um ótimo ponto, ótima pergunta. Eu não tenho a resposta precisa ainda, a gente está estudando alternativas, porque justamente nos momentos de incerteza, né, e de, vamos dizer assim, de oportunidade que a gente está vivendo, acaba surgindo as situações, quer dizer, e agora? Agora tem a oportunidade, como é que a gente faz? Então, a gente tem estudado essa situação. Primeiro ponto importante é o seguinte, a gente nunca estimulou os investidores olharem o valor patrimonial. O valor patrimonial é reflexo, no nosso caso, dos laudos de avaliação, feitos por avaliadores profissionais e capacitados para isso. Mas a gente sabe que a metodologia que eles usam é uma metodologia muito restrita. Só para dar um exemplo, o que eles fazem? Eles pegam os contratos existentes e no término do contrato, eles perpetuam esse contrato pelo valor de locação de hoje, que eles veem no mercado. E aí vocês sabem que a gente está no início de um ciclo imobiliário muito promissor. Os preços de hoje ainda têm uma defasagem muito grande em relação aos preços que foram praticados no passado. Então vai haver uma valorização imobiliária no valor de locação que não são capturados pelos laudos. Então a gente sempre argumentou isso e a gente continua muito convicto disso, que o valor patrimonial não reflete o valor intrínseco dos nossos ativos. Então essa é a primeira questão. Mas, obviamente, que todo mundo olha para isso e fala, puxa, o que eu vou fazer? Quer dizer, eu não gosto, né, de ser diluído por um valor abaixo do patrimonial. Então, o que a gente tem discutido e tentado conversar com a base de investidores é entender um pouco do apetite dos investidores em participar de uma nova emissão. Porque se você pensar num caso extremo, né, hipotético, onde todos os investidores participam da nova emissão, mesmo que ela seja no valor abaixo do patrimonial, isso não representa diluição nenhuma. Fica todo mundo proporcional, acompanha, sim, todo mundo acompanha a emissão proporcionalmente e, no fundo, aproveita uma oportunidade única de poder comprar um ativo dessa qualidade no yield que a gente está oferecendo hoje no mercado. Acho que a grande discussão, né, Rafael, realmente, né, quando a gente pegou essa popularização de fundos imobiliários, né, em 2015, né, realmente para cá, né, até realmente o juro afundou, né, então realmente as aquisições que você fez ao longo dos anos foi realmente a taxas piores do que realmente foram feitas em 2014, 2015, então assim, realmente teve esse problema, né, mas acho que a discussão concorda com você, realmente, acho que se a emissão, né, gerar valor para o fundo no final do dia, né, então acho que realmente não tem problema em fazer abaixo patrimonial, porque acho que o grande ponto, na minha visão, né, é justamente esse, né, que na adversidade tem oportunidade, então realmente, quando tá todo mundo, né, chorando, que vai ter realmente a oportunidade de comprar um ativo mais descontado, vamos dizer assim, então realmente, quando tá tudo no high ali, né, realmente não tem como você comprar ativos bons, né, então acho que... E aí acho que é um diferencial da nossa carteira, porque a gente, desde que a gente veio ao mercado, a gente se preocupou muito em trazer uma base de investidores institucional. Então a gente no início, acho que tinha uma parte relevante do nosso passivo institucional, hoje já está mais pulverizado, mas ainda tem um grupo importante, que são investidores sofisticados, entendem, e a gente consegue, através deles, entender um pouco dessa dinâmica e apetite para acompanhar uma emissão, né? Se a gente estivesse falando somente de pessoas físicas, é muito mais difícil você conseguir se comunicar, né, com tantos investidores assim, uma base muito pulverizada. Então, eu acho que é um pouco da discussão que a gente está tendo. Eu tendo a dizer o seguinte, que faz mais sentido continuar tentando trazer para o fundo boas propriedades a valores atrativos do que ficar restrito ou sentir impedido de fazer essas aquisições atrativas por conta do valor da cota no momento. E acho que é um ponto só para também entender, assim, a gente viu muito fundo crescendo, né, de logística, né, assim, né, realmente, e aí aqueles imóveis, né, menores realmente ficaram irrelevantes, né, vamos dizer assim. Como que você olha, né, para o teu patrimônio hoje, né, para os teus ativos hoje, assim, você vê essa possibilidade de fazer uma reciclagem, ou então realmente você acha que é mais fácil, assim, o Bresco comprar ativos novos e no futuro vender, ou realmente você pensa nesse giro desses ativos menores, né? O nosso mandato inclui eventuais reciclagens. A gente está vendo uma oportunidade de realocar capital de forma melhor, a gente tem esse mandato. A gente ainda acha que o mercado está ainda no início do ciclo, né, de valorização, então não é o momento ideal para você fazer qualquer tipo de reciclagem na carteira.
os nossos ativos são muito bons, resilientes. A gente tinha, né, uma preocupação que todo mundo, os investidores sempre perguntavam desde o IPO, era a renovação de contratos que a gente tinha vencimento no início desse ano. Né, um imóvel em Resende, Canoas, são mercados onde os investidores conhecem menos e tinha essa preocupação. E a gente conseguiu fazer a renovação com nomes excelentes, né, no caso em Resende com a B2W, no caso de Canoas com a Natura, com a própria FM que já ocupava o imóvel, e agora mais recentemente com a TW Transportes, que está fazendo uma operação da John Deere, uma excelente empresa do agrobusiness que continua crescendo, faça chuva, faça sol, crise no Brasil, ela continua indo muito bem. Então a gente conseguiu fazer isso e zeramos a vacância do fundo. Então todo o restante do portfólio está muito bem posicionado para capturar uma valorização. A gente não acha que é o momento agora para pensar em reciclagem. Você não é de comprador ainda, entendi. A gente acredita muito no potencial ainda de valorização. E uma coisa importante é o seguinte, a gente não tem a pressão de crescimento, né? O nosso fundo é de renda. Eu acho que esse é um outro capítulo que a gente pode explorar depois, mas eu acho que tem uma distorção um pouco na forma como alguns players vendem o fundo de renda, falando muito de crescimento. Quer crescimento? É outro play. É play principalmente de desenvolvimento. É ali que você vai ter crescimento, growth. Inclusive, o nosso fundo de desenvolvimento se chama Bresco Growth. É ali que se tem o crescimento. A renda, o crescimento, ele não é o principal motor de valorização. O principal motor da valorização do fundo de renda é o próprio ativo intrínseco, ou se você fizer reciclagens muito relevantes, mas que também, nesse atual momento, a gente não acha que agrega valor para a carteira. Tá, e aí vamos falar agora um pouco sobre renda. A gente observava que no começo do ano, de acordo com os relatórios gerenciais, a renda gerada pelo fundo já estava na casa de 120 milhões, a renda anualizada. E agora a gente já vê uma renda acima de 130 milhões. Isso a gente está vendo aí refletindo de uma maneira positiva no incremento da distribuição. E também a gente já viu, né, em relatórios anteriores vocês dando um guidance acima de 62 centavos para o ano que vem. Queria que você falasse um pouco desse aumento, onde estão as expectativas. A gente sabe que o CD6 está para vencer em 7 meses o contrato, né? 6 a 7 meses, junho do ano que vem, né? Maio do ano que vem, isso. Começo de junho. E qual que é a expectativa aí de renovação, de pedida aí de preço? Bom, para falar um pouco de yield, né? Você falou de distribuição. Hoje, em setembro, né, outubro, na verdade, distribuiu 57 centavos por cota. Isso representa na cota de hoje, dos últimos dias, de R$ 95, um yield de 7,2% ao ano. E o guidance que a gente deu, acho que foi podendo chegar a 64 centavos por cota. Inclusive, em setembro já foi divulgado que o nosso lucro caixa foi equivalente a 64 centavos por cota, mas a gente não distribuiu. A gente só distribuiu 57. 64 por cota já é 8% de dividendo anualizado, né? Então a gente vai chegar nesse patamar, acho que não temos dúvida, e isso sem considerar as renovações dos contratos de locação, né? Então isso é só pelo que a gente já fez e que tem um certo lag aí para ser refletido nos resultados mensais. Em relação aos nossos contratos, né, a gente tem acho que cerca de um pouco mais de 20%, 23% da carteira que tem vencimento ano que vem, né? O principal componente desse vencimento é o CD6, como você falou, que a gente acha que é um dos melhores ativos logísticos do Brasil, né? Você está localizado na Marginal Tietê, no entroncamento com a Anhanguera, um imóvel que tem 59 mil metros quadrados de terreno e praticamente 90% de aproveitamento em ABL, uma coisa que você não consegue mais fazer. Hoje em dia, se você conseguir 50% de aproveitamento, já é muito. E é um imóvel extremamente estratégico para o Pão de Açúcar. Eles fazem toda a logística do e-commerce, do Pão de Açúcar Delivery, e também abastecem as lojas de conveniência do Pão de Açúcar Minuto e o Extra Mini Mercado. Então é um ponto ali que todos os varejistas e players de e-commerce do Brasil adorariam estar situado, né? Hoje em dia tem muito valor você estar dentro do centro de consumo, você tem agilidade na entrega, barateia seu frete e você consegue responder e prestar um serviço muito mais de qualidade para o consumidor. O consumidor está cada vez mais exigente, ele quer comprar e agora já é menos de 15 minutos, né? As pessoas estão entregando em casa, então esse nível de exigência está aumentando. Então é uma propriedade que tem muito potencial de valorização. A gente espera trazer boas notícias aí para os investidores em breve. Sobre esses vencimentos,
tem algum ponto que o investidor tem que ter um pouco mais de preocupação? Você vê uma naturalidade muito grande nessas renovações que virão. A gente viu essa mudança de perfil contratual do fundo, saindo do atípico, migrando para o típico. Como que você enxerga essa mutação contratual dentro do fundo e também as expectativas das próximas renovações? Como você bem mencionou, chegou até ali um pingo de vacância, que foi um hiato nos imóveis ali de Canoas, né, e Resende, mas você acha que isso pode acontecer também nesses imóveis atuais que vão ter o vencimento ou não? Você tem uma visão mais tranquila? Olha, a gente tem, na verdade, além de Canoas e Resende, agora que a gente mudou de contrato atípico para contrato típico, nós temos basicamente 2 propriedades que são condomínios logísticos com diferentes inquilinos e, obviamente, pode ter alguma vacância ao longo do tempo. A gente não controla isso, mas pode acontecer. Mas o importante é o seguinte, a gente está em toda a nossa carteira hoje, os valores de locação, eles estão muito dentro dos valores de mercado. E, na verdade, em alguns casos, até abaixo do que a gente já vê sendo praticado na micro-região que ele está inserido. Então, eu não acho que tem uma preocupação pontual em qualquer um dos nossos imóveis. Acho que a gente está com uma carteira muito protegida, muito resiliente, com um grande nível de upside futuro. Então, acho que não deveria ter uma preocupação em relação a isso. Então, eu não sei, você comentou algum outro aspecto aí também se você do vê mudança ali, de atípico e típico, né? Isso é importante. Então, eu acho assim, se a gente tivesse 100% da nossa carteira com contratos atípicos, né, que são contratos não canceláveis, onde você não tem espaço para renegociação durante o contrato, e contratos de 5 ou 10 anos, o que seja, a gente não estaria exposto à valorização imobiliária que vai acontecer nos próximos anos. Então, esse componente dos contratos típicos são importantes, e o fato dos nossos contratos atípicos também estarem vencendo num momento positivo, né, e favorável para a renovação de locação, a gente acha que é uma exposição saudável e que é justamente isso que vai trazer uma diferenciação na rentabilidade do nosso fundo. Entendi. E acho que, o Rafael, então, você puder comentar um pouco, assim, nas últimas, acho que você viu muita entrevista sua, né, que realmente o core, né, vamos dizer assim, do fundo era realmente, né, o Raio 30 de São Paulo, né, realmente fez essa exposição mais forte aqui. E realmente agora você deu um passo, né, mas realmente para o Nordeste, tem uma demanda realmente do Mercado Livre. Então, assim, se você puder comentar um pouco, assim, a sua percepção, né, vamos dizer assim, acho que para onde que o fundo vai caminhar, né, nas próximas ofertas, vamos dizer assim, se você continuar mais olhando realmente o Raio 30 ou tem outras oportunidades lá fora? Perfeito. Olha, o que a gente... isso é uma questão tática, né, de cada momento. Boa parte dessa carteira que a gente tem hoje no fundo logística e de propriedades last mile, por exemplo, em São Paulo, a gente conseguiu trazer para o fundo no momento de estresse do mercado, né? Juros altos, escassez de crédito, players relevantes que sempre tiveram acesso a crédito tendo dificuldade de liquidez, e a gente acabou aproveitando a oportunidade, o que é o caso do CD6. Nós fizemos uma compra desse imóvel do próprio Pão de Açúcar, né? Foi um sale-leaseback original. Então, naquele momento, aquilo era a oportunidade de mercado que a gente via e que hoje eu acho que está se provando muito certo e ainda vai trazer ótimas notícias aí e retorno para os investidores. O que a gente vê hoje é que para comprar imóvel pronto dentro da cidade de São Paulo, primeiro você não tem imóvel disponível, né? E se algum dia algum dos players que tenham imóveis disponíveis quiser vender, vai ser um preço extremamente elevado, né? Então a gente acha que não é tão fácil adquirir propriedades prontas nessas regiões. E ao mesmo tempo, com todo o aumento da penetração do e-commerce, né, o que a gente está vendo, uma mudança muito relevante é no posicionamento dos grandes marketplaces. Eles querem estar próximo dos grandes centros de consumo para poder oferecer a entrega de produtos em 24 horas para todos esses centros. Então, para você fazer isso, não adianta você só estar em São Paulo, né? Você tem que estar próximo dos grandes centros. E é isso que está acontecendo. Os grandes varejistas e empresas de e-commerce estão montando a sua malha logística próximo dos grandes centros. Por isso que a gente fez um imóvel em Salvador, que inicialmente tinha, eu não lembro aqui, acho que era em torno de 30% da sua área alocada para o Mercado Livre. E à medida que o imóvel foi sendo construído, o Mercado Livre falou, não, agora eu preciso de mais, preciso de 60%. E quando terminou a construção, ele falou, não, a gente quer tudo para a gente. Então, é isso que está acontecendo. A demanda está crescendo muito e fora do eixo Rio-São Paulo, que era onde boa parte do mercado se concentrava. Então, sim, tem oportunidades fora. O mercado de Contagem é um outro mercado que a gente também já está
há bastante tempo, é um mercado excepcional, né? A gente tem players totalmente vinculados ao e-commerce lá no nosso imóvel e não tem oferta. Você não vê oferta, é uma região muito difícil de ter oferta e a nova oferta que vai vir com preços muito mais elevados. Então eu acho que tem oportunidades em outras praças que não o eixo mais trivial aí, São Paulo e Rio de Janeiro. E aí, falando um pouco sobre esses players, né, esses locatários ligados ao e-commerce, vocês colocam no relatório gerencial de vocês, num único espaço, o e-commerce e o varejo. O que de fato é varejo mais tradicional e o que é o e-commerce ali? Perfeito. Acho que hoje o nosso número deve estar de varejo e e-commerce em torno de 55%, 56% da carteira. Acho que 15% desse número, né, são operações basicamente com Pão de Açúcar, que é o CD4, e uma operação do Carrefour, que eles têm em Contagem, que são abastecimento de lojas físicas, né, normais. O resto, então assim, 40% da carteira realmente é ligado ao e-commerce. Te perguntar um pouco sobre as obras da Whirlpool. Não é uma obra assim, tão significativa, mas vai trazer um incremento retrofit, ali de 2 centavos por cota ao final da reforma. Ela estava com previsão de ser entregue agora em outubro e até o último relatório a gente viu que ainda não havia sido entregue. Como que está esse processo dessa obra? Legal. Assim, é um projeto que não é 100% controlado por nós, né? Existe uma dinâmica aí, por se tratar de um escritório, né? Uma relação do próprio inquilino com o arquiteto que está fazendo o retrofit. Então isso tem questões da própria empresa que às vezes muda o layout que quer fazer e tal, e acaba postergando o cronograma, mas a gente, antevendo que isso poderia acontecer, a gente fez um cronograma de receita, né, já pré-definido. Então a receita está sendo paga independentemente de quando vai ser entregue a obra. Foi feito escalonado, e acho que agora a partir desse mês já está sendo integralmente paga. Então não tem nenhum prejuízo esse atraso para os cotistas do fundo. E se puder comentar também, acho que um pouco, Rafael, assim, acho que acho que assim, você falou, né, realmente que a demanda forte, né, realmente da logística nos últimos anos foi realmente de e-commerce. Você comentou realmente Salvador, né, que foi do Mercado Livre. Você pode contar um pouco também, acho que assim, mais realmente do desenvolvimento, né, vamos dizer, acho que como que fica a demanda, assim, eles pedem para vocês, não, ou realmente vocês surgem com ideia, né, assim, na parte do desenvolvimento e vão construindo o ativo numa região que vocês acham justo? Você pode comentar um pouco, acho que do racional ali, né, que inevitavelmente vai cair realmente pro Bradesco listado. Então, se puder comentar um pouco como que surge, né, vamos dizer assim, a ideia do Bradesco Desenvolvimento, né? Então, eu acho que a gente tem no braço de desenvolvimento um mapeamento das regiões onde a gente acha que tem muito potencial para crescimento e crescimento da demanda por galpões de qualidade, como a gente costuma fazer. Então, nesses mercados, a gente é proativo, né, vai atrás de terreno, tem um banco de terrenos já e está sempre buscando novas oportunidades de terreno para fazer um projeto, independentemente se tem um inquilino ou não. Né? Nesses mercados que a gente sabe que existe uma demanda constante ou crescente, sim, estrutural, a gente vai buscar boas propriedades. Acho que tem muito espaço ainda para o mercado crescer nesses mercados. Então aí é proativo e a gente toma risco nesse momento de mercado, que é um momento favorável aos próximos anos, a gente toma risco de desenvolvimento. Né? Existem mercados onde a demanda não é óbvia, né, e não justifica a gente tomar risco de desenvolvimento. Então, nessa situação, a gente só vai quando tem um inquilino, um cliente que a gente quer ter na carteira, que a gente acha relevante atender para manter a recorrência, a parceria imobiliária, e acaba fazendo, no fundo, build to suits, né, contratos sob medida. Normalmente são contratos longos, não canceláveis, o famoso contrato atípico, e a gente faz para poder atender o cliente e continuar sendo parceiro imobiliário desse grande player. Tá, e no seu leaseback, como você contou no Pão de Açúcar, foi vocês pedindo ou eles entenderam, vamos dizer assim, uma ideia? Só para ter uma... tem um mix. A gente está, né, sempre conversando com os grandes ocupantes de galpão logístico, tentando ver oportunidades de negócio, e eles também sabem que tem na Bradesco uma estrutura muito parruda para ser um ótimo parceiro imobiliário e prestar o melhor serviço no dia a dia para as operações. Né? Então, eu acho que é um misto. Né? A gente está próximo dessas empresas e as empresas enxergarem na gente, quer dizer, se algum dia quiserem vender um imóvel, escolher um parceiro que eles confiam como a Bradesco. Então, cada nome aí tem uma história diferente.
Vamos entrar um pouco mais nessa parte agora de uma visão macro do segmento logístico e não tanto no fundo, para a gente contextualizar melhor aí a atual dinâmica. A gente tem aí uma oferta de ABL a ser entregue até o final de 2023 em torno de 7 milhões de metros quadrados. Quando a gente pensa até nos projetos existentes, até 2026 são um pouco mais de 11 milhões de metros. Como que você acredita que isso vai impactar a dinâmica de logística e do fundo em si com contratos típicos? Tá? A gente observa muito alguns players tomando uma medida um pouco mais cautelosa. A gente queria saber a opinião de vocês sobre isso. Legal. Olha, a construção de um galpão logístico, uma vez que você tem todo o projeto aprovado, liberado para realmente poder começar as obras, ele demora de 8 a 12 meses, não mais do que isso. Então quando você fala, existe um estoque aí para entrar no mercado em 2023, 2026, são inúmeros projetos que a gente não sabe se vão sair de fato do papel. Né? Isso já historicamente, sempre esse estoque está aí há muito tempo, né? Essa projeção de novas propriedades, e a gente não sabe de fato o que vai vir a mercado e qual que é o impacto dado o volume que vai acontecer. Mas realmente um dos riscos que a gente tem que monitorar é o risco de sobreoferta, né? de muita oferta de produto, onde você não tem uma demanda suficiente para ocupar os produtos, e aí as pessoas tendo o galpão disponível, prontos para alugar, vazios, né, com uma estrutura de custos pesada para manter, acabam aceitando baixar os preços, e aí isso traz para baixo os preços de locação de todo o mercado. Foi isso que aconteceu na última crise, que fizeram os preços corrigirem, em alguns casos, mais do que 40%, né, do que eram praticados. Então, esse é um risco intrínseco do nosso setor. O nosso setor é cíclico. O que a gente espera é que, né, o que aconteceu no último ajuste e correção de preços tenha servido de aprendizado para muitos players. Porque o Brasil, na verdade, tem um histórico muito recente dessa classe de ativos, né, de imóveis institucionais para investidores profissionais, e muitos players foram muito afoitos em querer entrar nesse mercado e disponibilizar produtos nesse mercado. Então eles não estavam preparados para o tipo de correção que a gente teve. Acho que uma vez que o pessoal já sofreu uma vez esse ajuste, todo mundo vai se preocupar com isso. Não é só a Bresco, quer dizer, todo mundo vai ter essa atenção. Uma vez que o mercado começa a estar inundado de propriedades, ou a vacância começa a ter uma tendência de aumento, naturalmente você segura novos projetos. Então, se o mercado for racional, a gente acha que tem um ambiente para ter uma vacância equilibrada ou até favorável ao proprietário por muitos anos. Se você pegar os Estados Unidos, por exemplo, a última grande queda do mercado imobiliário foi na Lehman, foi na quebra da Lehman, né? De lá para cá tem sido o mais longo ciclo imobiliário da história. Normalmente os ciclos são de 7 anos, 8 anos, mas os players aprenderam. Então, até hoje o mercado está aquecido e continua muito forte. No caso de logística, perspectivas ainda muito positivas. Então, você tem muita demanda vindo, você tem muita oferta vindo, mas ninguém está colocando um volume de oferta muito acima do que espera de demanda. Então, acho que é uma dinâmica para a gente acompanhar. A gente sempre foi muito bom nas leituras de ciclo, né? A gente entrou na última crise imobiliária sem vacância no portfólio, passamos por toda ela sem vacância, e quando o mercado estava no seu bottom, né, no ponto mais baixo, é que a gente começou a crescer de forma acelerada e comprar oportunidades, comprar imóveis com grande potencial de valorização. Então, a gente observa, né, no Brasil, como você bem mencionou, a parte cíclica, a gente vê que há muito tempo o segmento de logística ele opera num range de aluguel, ele 18, 19 reais, 20, 21, e aí ele volta, porque começa a vir novos desenvolvimentos, quando o aluguel ali atinge esse patamar um pouco acima de 20. E a gente não conseguiu ver uma expansão ali do valor pedido no preço de locação, mas eu te vejo muito confiante com relação ao repasse de inflação, ou não só de inflação, mas realmente um ganho real de locação nos preços pedidos. Você atribui isso daí basicamente ao quê? Ao preço de compra que vocês transacionaram o ativo, ou a qualidade de localização dele? É onde você encontra mais essa margem para puxar o preço? Bacana. Eu acho que assim, você está correto nos valores que você falou, e são dados médios, médios do estado de São Paulo, né? Mas o real estate ele é micro, você tem que olhar micro-regiões. Então, se você falar São Paulo é um mercado, Cajamar é outro, Itupeva é outro, Campinas é outro, e cada um tem a sua dinâmica. Então, por exemplo, em Cajamar,
que sempre foi historicamente considerado um mercado premium em São Paulo, ele chegou a ter preços de R$18 o metro quadrado, sei lá, 1 ano e meio atrás, basicamente. E hoje os preços já estão em torno de 23, talvez 25 já, reais o metro quadrado. É uma valorização relevante no período que a gente está vivendo. Em Cajamar isso já está acontecendo e a vacância já abaixou de 10%, o que é um patamar de vacância muito favorável para a valorização das locações, né? Existem outros mercados onde você tem ainda muita vacância e aí você não consegue ter uma recuperação. Então os preços continuam muito estabilizados. Uma vez que você tem a ocupação dessa vacância, né, e continua tendo novas demandas, aí sim os preços vão valorizar, né? Então essa é uma dinâmica micro. Só para comparar ainda, falando em média, né, os preços que você mencionou corretamente da média praticada em São Paulo, eles representam 40% menos dos preços praticados no início do último ciclo imobiliário, que teve início em 2006. Se a gente pegar os preços de 2006, trazendo pela inflação, a gente deveria estar praticando preços 40% acima da média que você mencionou. Então, é do bottom do mercado, né? Se a gente pegar o pico que o mercado já praticou, que foi em 2012, e ajustar também pela inflação, a gente devia estar falando um potencial de aumento de 80% nos preços médios. Então, é isso que a gente vê de potencial. E, por exemplo, em São Paulo, que a gente já tem uma boa exposição, a gente já vê preços sendo praticados muito acima do que os nossos imóveis estão praticando, e você não tem oferta, né? E sem contar com o aumento do custo de construção, né, que todo mundo acompanhou aí essa explosão das commodities e do câmbio também, que contribuiu para o aumento de aço, aumento de cimento e tudo. E hoje, para você construir um galpão logístico, é pelo menos 40% mais caro do que era antes da pandemia. Então, isso em algum momento é inevitável que os preços, que leve um aumento de preço, porque a nova oferta vai vir mais caro. Para você rentabilizar, você vai precisar puxar o preço de locação. Então, vai ser uma relação muito de oferta e demanda. E a gente, nos mercados onde a gente está posicionado, principalmente nos grandes centros de consumo, a vacância já está abaixo de 10%, então já é um mercado favorável para a valorização das locações. Então, só para fechar aí essa ideia do CD6, é que você está falando de preço e ele está tão na cara ali para ser revisionado. Eu queria muito ouvir um valor de expectativa que vocês têm aí, sem se comprometer, obviamente, não sei se você se sente à vontade de falar ou não, mas, bom, você está falando aí, partindo desses 40% em relação ao bottom ali, então a gente poderia pensar em algo perto de R$28, né? Você já pratica um valor próximo a esse, de 28 ali no CD6. Vocês têm uma expectativa de quanto ali para aquela região ou para aquele imóvel? A gente vê, fazer uma conta rápida aqui, mas eu acho que hoje a gente já consegue ver imóveis praticando preços 20% acima do que a gente pratica hoje. Imóveis que não têm uma qualidade comparável à nossa. Então, acho que existe um potencial de pelo menos uma valorização nesse patamar ou até superior a isso, tranquilamente. Bom, muito bom. Conseguimos tirar um número do gestor aí, a gente vai agora monitorar isso daí para ver. Vamos ver. Não, eu sei, não é uma... Eu não estou prometendo nada, não posso prometer, tá. Mas são números que, né, se você for buscar banco de dados aí das consultorias ou dos bancos de dados disponíveis no mercado, a gente já vê preços acima do que a gente pratica hoje. O preço do CD6 nós fechamos em 2016. Né? A gente estava num ambiente extremamente complexo, de crise, de perspectiva econômica muito depreciada. Na questão do real estate, ainda uma vacância próximo de 20% no mercado como um todo. E hoje a situação é bem diferente. Vocês transacionaram ele abaixo de R$4.000 o metro quadrado, né? Se não me engano foi 3.600, né? Algo perto disso. E hoje no último laudo de avaliação já estava 5.500, 5.600. A gente já vê algumas transações ali próximo, negociando perto de R$7.000. Então, essa é uma outra coisa importante. Cuidado com o valor do metro quadrado dos imóveis. Né? O Pão de Açúcar, né, no CD6, por exemplo, ele tem um componente frigorificado e refrigerado. Você não pode comparar esse galpão, por exemplo, com o nosso galpão de Contagem. Porque o galpão de Contagem, ele tem uma área muito pequena, talvez refrigerada no Pão de Açúcar, mas o resto é todo um galpão seco. Né? Não pode comparar com o galpão de Resende. Então, é muito complexo e no mercado em geral, às vezes as pessoas fazem, assim como elas fazem comparação de yield, de fundos, acabam às vezes fazendo comparação de valor de metro quadrado do imóvel, sem saber o que tem dentro do imóvel. Os imóveis têm valores diferentes porque o recheio é diferente. Quanto que você acredita, aliás, acredita não, você tem esse dado, você sabe esse valor,
quanto que incrementa no custo de construção essa parte refrigerada? É o dobro, mais do que o dobro. Mais do que o dobro do custo de construção. Se você fizesse o galpão totalmente refrigerado, frigorificado, provavelmente o custo por metro quadrado é mais do que o dobro do custo de um galpão seco. Perfeito. Então, Rafael, acho que só para a gente, acho que fechando do meu lado aqui, é para a gente ter assim, a dinâmica de novas ofertas, né, vamos dizer assim, qual que é a sua cabeça assim, de cap rate, né, de tiro para o fundo que você pensa assim, em trazer? De novos ativos? Isso. Isso é interessante. Assim, a gente... uma das coisas é uma visão do que a gente acha que é a rentabilidade correta para a nossa classe de ativos. Para você ter uma opinião sobre isso, você tem que ter uma opinião sobre a curva de juros, né? A gente é um produto de renda que deveria oferecer um prêmio em relação ao título de governo, né, que está indexado à inflação. Então a primeira discussão é aonde que vai parar, tá certo? A gente sabe que o primeiro momento do CDI é de alta, mas provavelmente a curva aí do NTN-B dificilmente vai aumentar mais. A gente já viu recentemente aí como a curva curta, né, se elevou. A gente está numa curva que é um platô, basicamente, de 1 ano a 10 anos, praticamente a mesma taxa. E o que a gente acredita é que no futuro vai haver uma acomodação. Depois de passar esse momento de aperto monetário, né, a gente conseguir controlar a inflação, provavelmente os juros vão ceder e, naturalmente, a curva de juros, mesmo indexada à inflação, também vai ceder, a gente acha. E a gente espera que o Brasil não vá para uma agenda negativa, né, as coisas, por mais difíceis que são aqui no país e mais voláteis e uma série de incertezas, a influência do cenário político na economia é muito relevante, a gente acha que a gente vai convergir para um cenário muito mais favorável do que a gente vê hoje. A gente acredita que o mercado hoje está precificando, está overreacting para a situação. Historicamente a gente vê isso, né? O Brasil nunca vai ser tão ruim quanto a gente acredita. É a mola, né? A famosa mola. E nem tão bom quanto a gente gostaria, né? Volta sempre. Então ele tende a convergir. Então acho que isso é uma dúvida que eu não vou ousar aqui a falar o patamar que eu acredito de juros, mas certamente não é 5%, 6%. No longo prazo, né, de juros real. Acho que isso é um patamar muito elevado para o Brasil. E mesmo que fosse, a gente já tem hoje, no fundo, né, eu comentei de 8%, a gente já tem 200 bases de prêmio em cima desse cenário atual, que é um cenário muito carregado, muito puxado. Então a gente acha que tem um espaço para conseguir trazer oportunidades que façam sentido, mesmo no cenário atual. Tá? Mas no futuro a gente acha que isso volta. No curto prazo talvez não, né? Vai ser um cenário difícil, mas os preços que são praticados hoje no mercado, a gente acha que são preços viáveis para o longo prazo. Talvez no curto prazo surjam oportunidades com yields maiores, mas vai ser uma janela curta. Acho que com o tempo tende a voltar. Vale mencionar também que os preços dos ativos não chegaram a refletir o CDI de 2%. Né? CDI de 2% foi juros real negativo, e a gente ficou longe de precificar os nossos ativos próximo desse patamar. A gente, historicamente, nunca fez yields né, com 3% de yield, 4% de yield. Acho que a gente nunca vai fazer isso. Então, a gente também não chegou a valorizar os ativos ou os yields comprimirem tanto quanto a gente via o juros real de curto prazo aí pelo CDI, né? Então, acho que isso também fez com que os preços não depreciassem tanto agora nesse aumento de juros. E, bom, ainda pegando essa parte que também tem a ver, que é correlacionada, a gente viu esse estresse todo de pré, a gente viu o cenário político, o fiscal se deteriorando, e aí a gente viu as cotações serem amassadas. Vocês no começo do ano estavam tradando ali, negociando perto dos R$130 e hoje negociam abaixo dos 100. Foi uma das quedas mais expressivas do segmento de logística, né? Vocês obviamente devem ter procurado algumas explicações para isso. E quais são alguns pontos que vocês entendem que foram os principais causadores do fundo, que tem um dos maiores portfólios na visão de muitas pessoas? A gente também a gente reconhece a qualidade dos ativos A que vocês possuem, mas foi um dos ativos mais afetados, né? Um dos fundos mais afetados. Como que vocês enxergam esse cenário? Isso é uma conta simples, né? Isso é aumento de juros,
né, vezes o duration do fundo. Então, se você pegar o que a curva abriu nesse período, né, a curva de juros abriu vezes a duration do fundo, justificaria uma queda de preços muito maior do que já aconteceu, né? Então, basicamente é isso. Acho que os investidores estão... tem muita gente que olha no curto prazo, ainda não se sentiu confortável a ver a classe de fundos imobiliários com o horizonte correto de se olhar, que é o horizonte de médio e longo prazo, né? E tá falando assim, olha, agora tem oportunidades no curto prazo, próximo a 12% nominal, eu travo há um ano, vou fazer isso e depois eu volto para o fundo imobiliário. A questão é se quando ele quiser voltar para o fundo imobiliário, se ele vai ter a oportunidade que ele tem hoje para comprar. Mas, basicamente, o que aconteceu na cota é um reflexo do ambiente de juros e das incertezas que impactam o mercado financeiro como um todo. Só ver a Bolsa também, o que aconteceu, e a gente falou de renda fixa aqui, né, em geral, título do governo, o que não caiu, depreciou. Então, é simples como isso. Do ponto de vista operacional, o nosso fundo, o nosso segmento, ele está mais sólido do que nunca, as perspectivas são melhores do que nunca, né? E o potencial de valorização da nossa classe de ativos também ela é excepcional, melhores do que nunca. Então, a gente continua muito confiante na operação do nosso fundo, na qualidade do nosso negócio. A parte do mercado financeiro de juros, obviamente que a gente tem que formar uma opinião e ter uma opinião, mas tem uma série de outros fatores que a gente não controla e o mercado não controla, né? Então, tem que ser monitorado no dia a dia. Bom, eu também não tenho mais nenhuma pergunta para fazer antes da gente fechar essa parte de perguntas mais técnicas. Teve algum ponto do fundo que você queria ter respondido ou falado? Eu não te perguntei, nem eu, nem o Losnak? Não, acho que tem uma coisa que a gente tem falado aí nos últimos calls importantes, que não só os investidores têm que olhar para os yields que estão sendo proporcionados, mas para a qualidade da carteira, né? Eu acho que isso, no médio e longo prazo, vai fazer a diferença. Vai existir uma diferenciação de preço de um galpão AAA localizado num mercado premium como São Paulo, como Contagem, em relação a outros mercados secundários de logística. Então, eu acho que o investidor deveria olhar não só o yield do fundo, mas a qualidade do portfólio para tomar a decisão mais correta possível e saber dos riscos que eles estão correndo, né, em cada um dos ativos. Acho que isso é uma preocupação que a gente tem e um compromisso que a gente tem de tentar disseminar cada vez mais a nossa forma de pensar para o investidor também se capacitar para tomar a melhor decisão possível. Bom, perfeito. Fica aí o recado e a mensagem passada. Uma hora aí. A conta chega da RMG, né? Uma hora chega a conta da RMG. Rafael, vamos lá. Vou te perguntar aqui um pouco, agora fechando essa nossa parte técnica, querendo saber quem é a pessoa ali por trás do gestor, pegar aqui alguns insights com você. A gente sempre pede de uma lição de ensinamento, 2 livros recomendados e eu vou te pedir aqui um livro de mercado e um livro fora de mercado que você pode indicar para a gente, fazer a leitura para a nossa audiência também. Não, muito bacana. Bom, eu vou ser enviesado aqui, obviamente, um dos livros até de real estate que eu vou recomendar é um livro que foi lançado acho que cerca de 2, 3 anos atrás, que é o Real Estate Titans. Foi um livro publicado pela Wharton School, por um ex-aluno da escola, que selecionou cerca de 10 grandes gestores mundiais de real estate e a gente teve a coincidência de ter o nosso CEO e fundador da Bresco, Carlos Bittencourt, convidado para fazer parte desse livro e escrever um dos capítulos. Então acho que lá ele descreve um pouco dessa nossa visão de ciclo imobiliário, né, a preocupação de estar sempre com uma leitura muito precisa, muito próxima do que vai acontecer e antecipar os movimentos de mercado. Acho que esse tem sido o grande diferencial da Bresco nos últimos anos. Então eu recomendo a leitura não só do capítulo do Carlos, mas dos outros empreendedores e gestores, que é bastante interessante. E acho que fora disso, tem tanta coisa aí ultimamente para ler, para aprender, mas tem um livro que me chamou a atenção recente, ele não é tão recente, mas é da Sociedade de Custo Marginal Zero, né, que fala muito é uma visão extremista, né, do impacto da digitalização no mundo, mas basicamente falando que com o advento da digitalização está existindo uma facilidade muito, muito grande para novos negócios surgirem do zero e virarem grandes potências como o próprio TC, né? Então, acho que isso é uma provocação bacana, né? Acho que tem uma visão bastante extremista, mas é uma provocação que a gente se faz, porque o nosso segmento é um segmento muito tradicional,
né? E a gente fica se perguntando, quer dizer, o que pode ser disruptivo e tirar a nossa posição de liderança e de vantagem nesse mercado. Então é uma coisa que a gente sempre discute internamente, temos um fórum de inovação hoje dentro da empresa para trazer ideias e pensar e provocar a companhia nesse sentido. E nesse fórum de inovação é que veio a sugestão de algumas leituras, e uma delas é essa que eu estou começando agora, e realmente é bem provocativa. Acho que recomendo todo mundo a ler e refletir sobre os impactos aí e oportunidades que essa digitalização está nos proporcionando. Bom, bem legal. É um livro aí que eu não conheço, vou procurar mais informações sobre. Eu não tenho o nome do autor aqui, depois eu posso passar para vocês, mas é um livro bem conhecido, se vocês derem um Google aí vai ser bem fácil encontrar. Bom, e uma personalidade que tenha te influenciado, alguém que tenha virado uma referência para você, que você pegou ali alguma inspiração, algo que te agregou, que você possa compartilhar com a gente? Eu tive muitos aí. Eu tive a sorte de sempre trabalhar com pessoas muito capacitadas e referências para mim no meu histórico todo, mas para não citar um deles e deixar outros aí enciumados de forma injusta, né? Eu vou falar de uma pessoa que teve muita influência na história do nosso time. Nosso time, como eu falei, trabalha junto há 15 anos e o início dessa equipe ela se deu numa iniciativa de construir do zero uma plataforma de investimento imobiliário focado no nosso setor, liderada pelo Sam Zell, que é um dos principais investidores globais de real estate, uma cabeça brilhante, né, com uma leitura de mercado fantástica e de ciclo imobiliário também, e que coincidentemente eu, alguns anos antes, tinha tido a sorte e o prazer de ter tido aula com ele, né, em Wharton, dentro de um dos cursos de real estate. Ele foi um dos professores, contou muito a história dele, a visão de mercado, como ele começou, e eu acho que foi muito bacana quando eu me encontrei com a equipe da Bresco, consegui reconhecer muito rapidamente os aspectos que já haviam me marcado muitos anos antes, quando eu tive aula com ele. Então acho que é uma referência, eu já tive com ele também outras vezes. O Carlos acho que tem frequentemente encontros e aí acaba dividindo muito dos pensamentos dele, que são sempre muito esclarecidos, né, em todo momento de mercado, e acho que é uma pessoa incrível e que eu recomendo a todo mundo que puder ter acesso a conteúdos dele. Acho que é um aprendizado garantido. Bom, bem legal. E para fechar aqui, um hobby, um esporte, algo que você gosta de fazer aí na sua área, no seu momento de lazer ali? Legal. Eu gosto de jogar tênis. Quando eu era moleque, eu cheguei a pensar um dia ser tenista, mas claramente eu não tinha capacidade para isso e também era muito novo. Acho que o custo de ser um profissional do esporte é altíssimo, né? Eu tenho visto aí algumas séries, algumas reportagens do ônus, né? Que é você ser um atleta de alta performance. E isso me impactou quando eu era jovem ainda. Chegou um momento que eu larguei o tênis, mas retomei já há alguns anos. É um hobby que eu gosto muito. E na pandemia comecei a andar de mountain bike. Fui para o interior, fugindo aqui do cenário caótico que a gente viveu. E aí a grande surpresa foi o mountain bike para mim. Tem sido um hobby também super agradável, que tem crescido muito no mundo inteiro. E os equipamentos são incríveis, né? Acho que permite você se divertir em diversos níveis, né, de desempenho. E eu recomendo a todo mundo que ainda não experimentou pegar umas bicicletas bem equipadas e sair pedalando aí em terrenos não óbvios. Não óbvios. Muito legal. E na tua juventude, qual tenista que mais te influenciou, que você gostava de ver jogando? Olha, pela época que eu jogava tênis, o meu principal ídolo era o Boris Becker. Era um alemão. Eu tenho sobrenome alemão, tenho família alemã, estudei em colégio alemão, mas ele era um atleta muito vibrante, energético, que se atirava nas bolas. Em Wimbledon, ele, né, saía sempre dos jogos com o joelho rasgado, tinha muita energia e fazia performances incríveis. Então é um dos principais referências que eu tinha na época. Agora hoje já ficou imbatível, né? Os astros que a gente tem aí no tênis superaram qualquer referência. Acho que a gente tem um momento brilhante no tênis. E então o Federer e o Nadal acho que são estrelas que eu admiro muito. E a nova geração está vindo muito forte. Acho que muito forte. E acho que o futuro do tênis está garantido por muito tempo.
Pô, muito legal. A gente tentou apertar o gestor aqui, esticar o máximo que deu, mas o fundo não tem muita polêmica, o gestor ele podia ser do RI, porque ele fala muito bem aqui também. Foi uma entrevista muito legal, foi um prazer. Espero que você tenha gostado, igual a gente gostou aqui dessa conversa. Eu posso só, já que se você está falando que tem tempo, eu vou falar uma coisa. Esperem o nosso fundo de desenvolvimento. Uma das discussões que a gente tem feito dentro da casa é se não faz sentido, né, abrir para os investidores em geral a nossa plataforma de desenvolvimento. A gente tem um know-how muito sólido, um pipeline de projetos incríveis, e a gente acha que em breve a gente deve trazer alguma oportunidade nesse sentido para o investidor em geral. Olha só, isso daí é um verdadeiro presente, breaking news, hein? Isso daí presente para você aí. Tem tira-alvo ou não tem tira-alvo? Hã? Tem tira-alvo aí pro fundo ou não? Qual que é o teu track record do desenvolvimento? Eu vou te apresentar, vamos fazer uma outra reunião específica disso. Vamos. Mas é um track record bem animador. Obviamente que o passado não garante o futuro, Sim. mas a gente vê um momento de mercado bem positivo para manter um desempenho diferenciado. Bom, pessoal, é isso. Já vemos que teremos uma reunião a mais no futuro, aí vamos falar bastante do pessoal da Bresco. Foi um prazer aqui, espero que vocês tenham gostado daí também, desse lado da tela, desse nosso programa de entrevistas que a gente sempre faz voltado com o máximo de dedicação a vocês. Acompanhe nosso trabalho dentro do canal do TC. Se você ainda não tem o nosso app, baixe nas lojas e faça parte da maior comunidade de investidores que cresce a cada dia também com fundos imobiliários. Arthur Losnak, eu, Ivan Eugênio, o Leonardo e o Felipe Pedra estamos ativamente nos canais e também mostrando aí os nossos trade ideas, nossos racionais, nossos investimentos. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau! Tchau, obrigado. Tchau.